Olá, seja bem-vindo. O seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo o projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa Filosofando da TV Mundo Maior, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, mas liberdade com responsabilidade. O slogan da abertura do programa, citado anteriormente, como nós sempre dizemos a você, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando, com todos os programas das temporadas gravados até hoje, e igualmente transmite esse programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando no app da TV Mundo Maior que você baixa no seu celular. Também no nosso portal de estudos filosofiaespírita.org, é só você clicar na videoteca. Entre em contato conosco através do nosso Facebook, facebook.com/cefeorg, com as suas opiniões, sugestões, comentários que serão sempre muito bem-vindos. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, que, como você já sabe, no telefone ou através do telefone 0800 12 18 38, 0800 12 18 38. Muito bem, você sabe que nós estamos, a partir deste ano, com uma temporada nova, lembrando a inauguração, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, comemorando seus 160 anos, fundada em abril de 1858, bem como primeira edição da Revista Espírita e também a Revista Espírita do ano de 1868. 2018, que é a data que este programa está sendo gravado, traz várias datas importantes. Oportunamente nós vamos mostrar a você a efeméride do ano de 2018, quantas datas importantes que esse ano traz para nós. Hoje, por exemplo, nesta temporada de desenvolvimento sobre o pensamento de Kardec na codificação, nós vamos trazer a você comentários sobre mediunidade, isso mesmo, sob o título Mediunidade ou Profetismo. O que você acha? A mediunidade tem a ver com fazer previsões com relação ao nosso futuro, seja ele a curto, a médio, a longo prazo? Vejamos o que diz, por exemplo, o professor Silvio Schibeni, professor graduado de filosofia na área da lógica da Unicamp Espírita.
em seu estudo da mediunidade, que é um trabalho que o professor Chibene fez, que você pode encontrar na íntegra no YouTube. Ele diz o seguinte: a mediunidade desempenha papel essencial no estabelecimento da base experimental da ciência espírita e nas atividades dos centros espíritas. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Vejamos o que ele diz um pouco mais adiante. Seu estudo sistemático e contínuo possibilita a correta compreensão tanto de sua natureza como de suas finalidades, habilitando-nos a dela obter seguros e produtivos resultados com vistas ao nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Todo estudo sobre mediunidade espírita deve necessariamente estar centralizado no mais completo e profundo tratado que já se escreveu sobre mediunidade, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. No vocabulário espírita, que está nesse mesmo livro, em seu capítulo 32, Kardec dá os sinônimos dos termos mediunidade e medianimidade, definindo-os como a faculdade dos médiuns. Quanto à palavra médium, explicita o seu significado como pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e o homem, ou os homens. Ao analisar os conceitos de médium e de mediunidade, faz notar que a palavra médium comporta duas acepções distintas, expressas com clareza nesse trecho da Revista Espírita. Acepção ampla: qualquer pessoa apta a receber ou a transmitir comunicações dos espíritos é por isso mesmo médium, diz Kardec, quaisquer que sejam o modo empregado e o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Na acepção restrita, em seu uso ordinário, todavia, esse termo tem uma aplicação mais restrita, mais limitada, aplicando-se às pessoas dotadas de um poder mediador suficientemente grande, seja para a produção de efeitos físicos, ou seja, para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Um aspecto central relativo à natureza da mediunidade acha-se exposto na resposta à questão que Kardec endereçou aos espíritos. Essa resposta você encontra no item 226 do Livro dos Médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda proporção com o desenvolvimento moral do médium. Veja só, uma coisa tem a ver com outra? O que você acha? Dizem os espíritos, não. A faculdade propriamente dita prende-se ao organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Como observamos pela resposta dos espíritos, a capacidade de servir de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material está ligada a fatores de ordem orgânica. Esse ponto encontra-se exarado em vários lugares das obras de Kardec e de outros autores espíritas abalizados, passando, no entanto, despercebido a maioria das pessoas, mesmo espíritas. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficar espantadas de escrever mediunicamente a seu mau grado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Prossegue o professor Chibene. Notemos que a referência a mais um princípio importante. A mediunidade não depende das convicções filosóficas ou das crenças religiosas do médico. Isso é muito importante para você notar. A mediunidade eclode independentemente de quem seja a pessoa e quais as suas opções de religião, de doutrina, quaisquer que sejam. Portanto, a mediunidade não é um privilégio do espiritismo. O que o espiritismo faz é nos conferir disciplina no autocontrole com relação aos fenômenos que nos influenciam enquanto médiuns. Em resposta à questão 19 do item 223 do Livro dos Médiuns, os espíritos esclarecem que a mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais do médium. Note bem. Portanto, a mediunidade independe também do desenvolvimento intelectual do médium. Portanto, a mediunidade é a faculdade especial que certas pessoas possuem para servir de intermediárias, mais uma vez, entre os espíritos e os homens. Ela tem origem orgânica, portanto, e independente.
ou independe da condição moral do médium, das suas crenças, seu desenvolvimento intelectual. Uma primeira observação a ser feita nesse sentido é que se a presença da faculdade mediúnica em uma pessoa independe da sua condição moral e intelectual e de crença, ninguém poderá tornar-se médium tão somente pelo fato de moralizar-se ou de estudar ou de aderir às convicções espíritas. É evidente que essas atitudes serão de imenso proveito para a criatura, pois a colocarão em condições de compreender e utilizar bem a faculdade mediúnica que porventura possua. É significativo a esse respeito que Kardec tem alertado já no 3º parágrafo da introdução do Livro dos Médiuns, que muito se enganaria aquele que supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Lança a mão a seguir de uma comparação muito clara e objetiva que esclarece o assunto à saciedade. Se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. O caráter espontâneo da faculdade mediúnica é ainda destacado no item 208 do Livro dos Médiuns. Se os rudimentos da faculdade mediúnica não existem, nada fará que apareçam. Portanto, ninguém pode forçar um processo de ordem mediúnica, como muitas vezes alguns dirigentes pensam em fazer em determinadas casas espíritas, em determinados cursos, especificamente para médiuns. Médium é aquele que já nasce médium, ninguém se torna médium ao seu bel prazer. E finaliza o professor Chibene nesse parágrafo. Os bons abandonam o presunçoso, os bons espíritos abandonam aqueles médios que são presunçosos, egoístas, orgulhosos, que se tornam então joguetes de espíritos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médios que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, capazes de se tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. No próximo bloco, nós vamos falar então sobre mediunidade ou profetismo, que é o título do nosso programa de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já.